O ataque do bolsonarismo aí à democracia do Brasil. Os bolsonaristas perceberam que com o Lula no hospital eles têm ali uma margem mais ampla para atacar a democracia sem que tenha ali alguém fazendo uma articulação direta contra eles. Por quê? Porque quando eles atacam a democracia com o Lula lá em Brasília, o Lula pode a qualquer momento chamar ali líderes partidários para conversar com ele e pode articular uma contraofensiva. Porém, com o Lula no hospital, não. Então, o bolsonarismo pensou ali o que ia fazer e decidiram, na Comissão de Constituição e Justiça, a Caroline de Toni, que é a presidente da comissão, ela pautou a PEC do voto impresso. Você deve estar pensando, caramba, estou assistindo um vídeo antigo do Thiago de 2021? Não, estamos em 2024 e o bolsonarismo está aí falando de voto impresso. Então o bolsonarismo estava ontem em polvorosa. No começo do dia, parte do bolsonarismo acreditava que o Lula tinha morrido e sido substituído por um clone. Parte do bolsonarismo acreditava que o Lula ia morrer a qualquer momento e estava comemorando. E outra parte estava ali agorando o Lula. Durante o dia, o bolsonarismo inteiro passou a falar de voto impresso, e voto impresso foi uma coisa bem curiosa de ver nas redes sociais, como lá para 3 da tarde virou completamente ali, parece que virou uma chave assim no bolsonarismo, e nas redes sociais eles passaram a bombardear com posts sobre voto impresso. E aí disseram que, olha, vamos pautar hoje ou amanhã a PEC do voto impresso. Chegaram a dizer que iriam pautar na quarta-feira, ou seja, hoje. Porém, os bolsonaristas se reuniram e viram que, olha, a gente tem aí uma semana, mais ou menos, até que o Lula saia do hospital, para a gente causar o máximo de estresse possível nele e para a gente tentar ali, sem que o Lula vá se encontrar pessoalmente com líderes partidários, tentar aprovar alguma coisa, nem que seja na comissão. Então pautaram aí na Comissão de Constituição e Justiça a PEC do voto impresso. E aí começaram a falar sobre isso e a empurrar. É uma tentativa de golpe. Por quê? Alguns podem dizer, mas Thiago, o voto impresso não é bom, porque aí você vota ali e a urna imprime o seu voto e depois conta-se os votos que foram impressos ali e compara com os votos das urnas. O que acontece é que teve um teste disso em 2002 e foi um desastre, porque dava probleminha na impressora. É igual quem já foi em supermercado, acredito que todos já foram, sabe o que acontece quando dá probleminha na máquina lá que imprime as notinhas, né? Demora um tempão. Pois bem, dava problema às vezes na impressora, e aí, numa quantidade enorme das urnas que foram testadas com o modelo de voto impresso, eram filas enormes de votação, e o pior, o eleitor tem que conferir ali se o voto que foi impresso ali é o mesmo que ele votou. E muita gente é semi-analfabeta, muita gente não tem ali visão, às vezes a pessoa sabe ler e tudo, mas não tem a visão, são letrinhas pequenininhas, e dava um problemão isso aí. Aí, o que acontece? Em 2020, quando o Trump viu que tinha a chance de perder a eleição, ele decidiu utilizar uma estratégia nos Estados Unidos que foi copiada pelo bolsonarismo. Até aquele momento, o Bolsonaro não falava de voto impresso. Ele começou a falar quando o Trump ganha a eleição em 2016 e parte da extrema-direita do Brasil começa a pegar essa pauta para eles. Por quê? Porque, lembre-se, a extrema-direita é ligada no mundo inteiro. A estratégia utilizada pelo Trump em 2020 é a que o Bolsonaro queria ter utilizado em 2022. Qual era? Nos Estados Unidos, o voto é em cédula de papel. É um papel meio fortificado, assim, parece até um papelão, uma cartolina. O que fez o pessoal do Trump? Eles imprimiram cédulas que eram iguaizinhos às cédulas de votação e colocaram lá voto no Trump e filmavam essas cédulas em chamas, dizendo, olha, estão jogando fora os votos para o Donald Trump, olha só o que está acontecendo, estão fraudando a eleição. E começaram a inundar a internet com esses vídeos aí de fake news, logo depois da eleição. E aí o Trump começou a falar, tá vendo? Eu ganhei. Nos Estados Unidos, tem uma diferença para o Brasil. Nos Estados Unidos, o que importa é quem ganha lá os estados-chave. Então, na verdade, o voto de 5 a 10 milhões de estadunidenses vai decidir toda a eleição. Já no Brasil, não, é muita gente. Mas, numa eleição apertada, não precisa de muitas provas. Você só coloca um vídeo aqui, outro ali e tal. Se tivesse o voto impresso, o que ia fazer aí o Bolsonaro? E aí todo mundo já sabia, porque esse plano não foi escondido de ninguém. Eles fazem tudo abertamente.
Eles iam pegar ali o modelo de como se imprimir os votos e falar que, olha, estão jogando aí no lixo os votos que foram imprimidos pró-Bolsonaro. Olha só, estão fraudando pro Lula. Olha só. E aí eles iam tumultuar a contagem de maneira a falar, tá vendo, a urna está roubando pro Lula, não? Quem ganhou foi o Bolsonaro. E aí iam surgir vídeos, olha, acharam uma urna com os votos pro Bolsonaro aqui, que jogaram fora, estão jogando fora os votos pro Bolsonaro porque manipularam a urna. É isso o que ia fazer o bolsonarismo. E olha, eles não esconderam de ninguém. E aí, obviamente, o TSE e o STF viram e falaram, peraí, nananina, não. Você vai pegar um modelo que foi testado em 2002 e que deu um problemão e que tumultuou muito e atrapalhou muito a votação em inúmeros lugares, em inúmeras zonas eleitorais e sessões eleitorais. E aí você vai querer colocar esse modelo no Brasil inteiro, sem ter um teste, pode falar, pô, hoje a tecnologia é melhor, tal coisa, só que tem algumas coisas que não melhoraram muito no Brasil. O fato das pessoas, obviamente, hoje, o índice aí de analfabetismo no Brasil é muito menor do que em 2002. O governo Lula e Dilma aí fizeram o analfabetismo no Brasil chegar a níveis pequeníssimos. Pois bem, mas ainda tem gente que tem problema na visão, gente que não vai conseguir ver o voto, aí tem aquele problema, o voto ele é secreto e isso não pode ser violado, então a pessoa não pode falar, vê aqui em quem eu votei e fala para mim, não pode. Então tem problema, pode ter problema na impressora, problema na tinta, problema no papel, um monte de coisa. E aí você vai colocar no Brasil inteiro um sistema que já foi testado e que deu problema, sem testar previamente de novo. E sabendo que tem um grupo aí que está usando as redes sociais para atacar a democracia e que eles vão usar esse sistema única e exclusivamente para atacar a integridade da eleição, aí, pô, peraí, né? É isso que os bolsonaristas estão querendo. Aí o Arthur Lira, obviamente, ele vai deixando rolar, né? Por que o Arthur Lira deixa rolar? Porque ele sabe que quanto mais o bolsonarismo vai chegando perto do golpismo, menos poder de barganha tem o governo Lula. E aí o governo Lula fica mais... aquela, né? Se você tá desesperado aí para comprar um carro por algum motivo, você vai acabar pagando mais do que você pagaria por um carro um pouquinho pior, que você precisa do carro hoje ou amanhã. Por exemplo, alguém que trabalha com Uber, por exemplo, ele tá sem carro. Só para dar um exemplo. Ou se você está desesperado para vender alguma coisa, e você tem que vender hoje, você precisa de dinheiro hoje, você vai acabar vendendo mais barato, muito provavelmente mais barato do que você venderia se você tivesse tempo para vender. É aquela. Então, quando o governo Lula começa a ficar sem prazo, começa a ser mais pressionado pela extrema-direita, o que acontece é que o preço para o Centrão apoiar o governo Lula e para o pessoal do Arthur Lira barrar e os arroubos do bolsonarismo sobe. E quanto mais o governo Lula tiver encurralado pelo bolsonarismo, melhor para o Arthur Lira. E no momento, temos uma coisa que é o pacote fiscal aí do governo Lula. E aí tem duas coisas. Primeiro, o pacote fiscal do governo Lula tira dos mais ricos para dar para os mais pobres. Cobra aí a mais de quem ganha 50 mil ou mais por mês e isenta de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais por mês. O Centrão não quer isso. O Arthur Lira não quer isso. Quanto mais desesperado tiver o Lula, porque o bolsonarismo e o governo Lula, né? Porque o bolsonarismo está avançando contra o Lula, mais o Centrão pode falar, olha, isso aí da isenção, vamos tentar não 5 mil, 4.500 ou 4 mil, alguma coisa. O governo Lula não vai ceder. E vai falar, não, a gente anunciou em rede nacional 5 mil, vai ser 5 mil. Ah, então o preço é mais caro para isso. Porque ó, vocês estão aqui com problema aqui, com problema ali, com problema acolá. Para o pessoal do Arthur Lira também é bom esse tipo de pauta que vai diretamente contra o STF. Por quê? Porque o Arthur Lira está brigado aí com o STF, porque por 11-0, e ele não esperava 11-0, ele esperava até que ele ganharia, ou seja, que ele teria 6 votos a favor dele, mas ele teve 11 contra. Por 11-0, o Supremo Tribunal Federal manteve o corte das emendas parlamentares aí por ordem do Flávio Dino. Ele colocou ali as emendas parlamentares da seguinte maneira, olha, essas emendas do Bolsolão, ou seja, do orçamento secreto, só pode ser feita se for com transparência, se tiver um projeto, se tiver pré-aprovação do Ministério. Colocou uma série ali de medidas que é o mínimo possível para você gerenciar o dinheiro público, ou seja, ser transparente. O Arthur Lira não quer, né? Ele achou que o STF ia barrar e o STF votou por 11-0 para manter. Então o Arthur Lira tá bravo com o STF.
O advogado-geral da União chegou a recorrer, falar, olha, reconsidere alguns trechos. O Flávio Dino falou, não vou reconsiderar nada. Vai ser do jeito que eu falei, porque é isso que está na lei, e fim. Ou se vocês não quiserem, mudem a lei. Simples. Vai lá e muda a lei. Consegue aí, façam um projeto de lei que seja constitucional, porque tem a Constituição também. E aí vocês mudando a lei, aí eu mudo aqui a decisão. Pronto. Deu ruim, né? Deu bem ruim. O governo Lula chegou a soltar ontem, para você ver, tá? Isso tudo tem que ser assinado pelo Lula. O governo Lula chegou a soltar ontem à noite, já era 9 da noite, quando o governo Lula soltou uma portaria liberando alguns tipos de emenda para os parlamentares, porque o Arthur Lira deu uma entrevista no fim da tarde dizendo, olha, o Lula não tem nem votos aí para aprovar esse pacote fiscal mais. Semana passada, o Arthur Lira trabalhou para o Lula por algumas horas e conseguiu aprovar a urgência do projeto, depois do PSOL trair o Lula na Comissão de Constituição e Justiça. Aí o Lula conseguiu ali articular com o Arthur Lira e aprovou a urgência para o projeto ir direto ao plenário. Aí você vê, caramba, o Lula estava conseguindo. Só que aí o Lula vai para o hospital. O Lula no hospital, o bolsonarismo chega e fala, não, agora vamos para cima do Lula, agora vamos com o golpismo a todo o vapor. E o pior, os ministros do Lula receberam aí uma ordem e fizeram ali um pacto entre si. E a ordem era, não vamos estressar o Lula porque ele passou por uma cirurgia no cérebro, pô, não é uma cirurgia qualquer, na cabeça, no cérebro, para tirar ali o sangue. Para quem não sabe o que aconteceu exatamente, o Lula, quando ele bateu a cabeça, tem chance sempre quando se tem um golpe na cabeça de causar uma hemorragia interna depois. E às vezes essa hemorragia pode ser meses depois. Meses. 3, 4 meses depois. A pessoa nem lembra que bateu a cabeça. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Vamos seguir aqui combatendo essa corja maldita. Falou!